Teve europeu que venceu, mas não classificou, venceu brasileiro e não classificou. E o que seriam duas derrotas em um único dia para o Brasil foi combatido, porque o Palmeiras foi lá e mostrou o que é o Palmeiras de Abel Ferreira, na sua mais pura simbiose com o buscar o resultado. Mais uma vez, 2 gols no final, o Palmeiras foi lá, empatou com o Inter Miami, conseguiu a primeira colocação, saiu do caminho do PSG, saiu do caminho do Flamengo também, né, do outro lado da chave, e vai encarar agora justamente o Botafogo, o primeiro brasileiro que perdeu para um clube europeu, mas perdeu porque se deu luxo, teve o respaldo para isso. Venceu antes, ninguém mais, ninguém menos do que o PSG, já havia vencido o jogo que tinha de fato que vencer do grupo, assim, sem sustos, sem. Na verdade, teve alguns sustos, né? Tiveram alguns sustos. Mas sem conversa, o Botafogo tinha que vencer. O Seattle Sounders venceu na primeira rodada. Conseguiu um feito histórico de vencer o atual campeão da Champions, PSG. E teve o direito de perder para o Atlético de Madrid, se assim dá para a gente resumir esse jogo, em que o Botafogo teve suas chances, cara. Mas antes de mais nada, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Tavares. Se você não conhece o Recanto dos Esportes, já se inscreve, já compartilha com o teu amigo, tua amiga, deixa o like e vamos nessa mais uma vez aqui no carro, dessa vez em outra cidade, porque se tem uma coisa ruim dessa Copa do Mundo de Clubes é que botaram no período do São João, meus amigos. E aí é de interior em interior. Acontece que ontem, mais uma vez, né, fiquei impedido de ver algumas partes do jogo porque estava novamente na estrada. Mas consegui ver o primeiro tempo do Botafogo, consegui ver partes também do Palmeiras e Inter Miami, e a gente vai falar aqui do que agora é um confronto direto, né? Os dois grupos foram definidos, o grupo A, que, cara, eu não vou saber exatamente, o grupo A é o do Palmeiras, né? Eu não vou saber exatamente, vou até ver se eu consigo ajustar aqui, mas, enfim. Em um grupo passaram Palmeiras em primeiro e Inter Miami, do mundo de clubes. E no grupo B passaram o PSG e o Botafogo, ambos os clubes brasileiros, né? Deixa eu tô jogando aqui na classificação para ver se a gente consegue ver ao vivo, né, no tempo real. Tem aqui Palmeiras 5 pontos, Inter Miami 5 pontos, né? E o Botafogo ficou em segundo. Na verdade, o Palmeiras passou em primeiro, de fato, né? Com o empate que conseguiu. Era o confronto direto pela liderança. E o Palmeiras foi lá, passou em primeiro com os mesmos 5 pontos do Inter Miami. E o Botafogo passou em segundo com os mesmos 6 pontos de PSG e Atlético de Madrid. Quem saiu zerado foi o Seattle Sounders. Quem decidiu o grupo foi o saldo de gols. E o Atlético de Madrid tomou o seu 4-0 para o PSG na primeira rodada, né? O que deu esse alívio, esse afago ao Botafogo de jogar mais leve. E sobre o jogo do Botafogo, para a gente começar falando do Botafogo, cara, independente de ter jogado mais leve, independente do Botafogo ter vencido o PSG, o jogo, essa vitória histórica, heróica, não influenciou o confronto contra o Atlético de Madrid. O Botafogo não demonstrava empolgação, se mostrava totalmente centrado na partida, totalmente centrado em classificar, tanto que teve chance para isso, né? Um Botafogo que não se deixou levar de fato por essa vitória contra o PSG. Se tinha uma coisa ruim nessa vitória contra o Paris Saint-Germain, era justamente atrapalhar a derradeira que, né, venceu o PSG naquele momento não significava estar classificado, então poderia ser uma vitória em vão, digamos assim, histórica, mas em vão no final das contas. De qualquer forma, o Botafogo lidou bem com essa vitória. E aqui eu trouxe se tem uma coisa ruim, porque eu tento sempre ver também pontos negativos e positivos em tudo. E o Botafogo jogou esse ponto negativo para cima, porque estava centradíssimo na partida contra o Atlético de Madrid, perdeu por acaso, né, porque é futebol, é bola na rede, e o Botafogo teve suas chances e não fez. O Atlético de Madrid com o Griezmann já no final acabou abrindo o placar. Dentro das chances que o Botafogo perde, é irônico, né, porque a primeira foi do Savarino, o Oblak defende, o Savarino que tinha dado assistência contra o PSG, e a segunda, pelo menos dos momentos que eu vi, foi do Igor Jesus, que ele antecipa o zagueiro do Atlético e o Oblak faz mais uma boa defesa. A do Savarino, na verdade, acho que foi mais gol perdido do Savarino do que a mérito do Oblak, apesar de ter ido bem no lance também, fechou o ângulo e é isso, né? Tem os 2 pontos, tanto o mérito do goleiro quanto o demérito do Savarino. Né? No lance do Igor Jesus, eu já acho que o Igor Jesus finalizou melhor, né, nas condições que tinha do que o Savarino, mas o Oblak aí sim foi muito bem.
Gol e assistência contra o PSG foram os dois caras que tiveram as principais chances contra o Atlético. Teve uma rapaziada que falou de uma chance do Montoro, muita gente elogiando o Montoro, infelizmente não consegui, por lapsos do jogo, né, não consegui acompanhar 100% e aí não vou conseguir falar. Mas vamos ficar de olho, porque é um argentino de 18 anos que vai jogar aí as oitavas do Mundial, né, contra justamente o Palmeiras. Pô, se tem uma coisa ruim, né, de ter um brasileiro aí dentro dessas coisas que eu sempre tento ver, positivo e negativo, desse confronto brasileiro nas oitavas, já colocando um nas quartas, é que o outro vai sair, enfim, né, poderemos ter os dois se classificando, mas também poderemos ter os dois sendo eliminados. Tem pontos positivos e negativos em muita coisa, rapaziada, por isso que eu sempre tento ver isso aqui. Cara, o Atlético de Madrid jogou, falando sobre a competição em si, muita gente, os europeus não estão, não sei o quê, o Atlético de Madrid postou antes da partida, e eu creio, se isso não é um sinal de que os caras estavam tentados pela classificação e não conseguiram chegar perto, né? Faltaram 3 gols. Enfim, não sei mais o que pode ser. Tiveram polêmicas nesse jogo também. É um vermelho não dado para o próprio Atlético de Madrid quando ainda estava 0-0. E teve o pênalti lá, que teve a falta antes, né? Seria pênalti para o PSG. De fato, tem um contato, tem um pisão. Eu estava vendo o jogo nesse momento ainda. Mas antes, salvo pela falta, que aí sim, será que foi falta? Não sei não, hein? Mas passou. Passado, o Atlético de Madrid ganhou de todo jeito e não se classificou, né? Enfim, poderia ter virado o jogo no sentido do Atlético fazer mais gols, mas é isso, é isso. Falando de Inter Miami e Palmeiras, né? Mudando esse panorama, que já tá um calor aqui, né? Tá bem mais abafado do que no outro vídeo, no pós do jogo do Fluminense. O Inter Miami conheceu o mais real Palmeiras de Abel Ferreira. É um time que pode estar no seu pior dia, se dado por vencido, né? Do que eu vi do jogo, o Palmeiras, cara, fez uma das suas piores partidas em muito tempo, se tratando de Campeonato Brasileiro, né? Esse início de ano e o Mundial. Mas esse é o Palmeiras de Abel Ferreira. De um 2-0 praticamente selado para um 2-2, com gols vindo de substituições. Eu sei que o Paulinho entrou durante a partida, né? Queria muito ver isso aqui, mas não sei se eu vou conseguir. Teve assistência do Alan, e o outro foi do Maurício. Me recordem aí se o Maurício entrou durante o jogo, mas enfim. Um desses gols vieram do banco, né? Alan, Paulinho, gol. Palmeiras 2-2. E assim, recuperando a liderança, né? Caso o Palmeiras perdesse, ainda passaria, mas em segundo jogaria contra o PSG. Então, se safou dessa também. Torcida do Palmeiras, feríssima. Comentei na primeira rodada contra o Porto. E falo de novo porque os caras meteram um mosaico nos Estados Unidos, pô. CEP, Sociedade Esportiva Palmeiras. Simples e muito bem feito. E vão ter aí mais um confronto nos Estados Unidos. Dessa vez na Filadélfia, entre Botafogo e Palmeiras, no sábado, às 1h, oitavas de final. Estamos lá. Já temos Flamengo, garantido em primeiro. Hoje joga contra o LFC para finalizar o seu grupo. E também teremos, né, de certeza, aí Palmeiras e Botafogo, restando o Fluminense que joga amanhã ainda. Rapaziada, é isso. Palmeiras um pouco mais curto. O jogo do Botafogo eu consegui acompanhar um pouco mais. Mas espero que tenham gostado. Deixem um like, né? Comentem se vocês concordam com as minhas visões ou não aqui nos comentários. Se inscrevam no Recanto dos Esportes. Vídeo passado eu gravei olhando para a câmera, agora eu gravei olhando para a tela e assim a gente vai seguindo. Recanto dos Esportes também é ativo lá no Instagram, tá? O projeto era de voltar nesse Super Mundial pra gente ir caminhando com os vídeos aqui, mas eu falei, pô, vou fazer um postzinho ali, um postzinho aqui pra gente já ir alimentando lá também. Tô nesse período de férias, nesse período de viagens, mas né, no que se preza, no que se dá pra desenrolar, a gente tá desenrolando. Beleza? Gravei com o microfone preso agora, né? Eu tava gravando com o microfone na mão, acho que tava dando umas estouradas. Eu gosto de gravar segurando alguma coisa, não vão pensar em merda. Mas hoje eu tava com outro celular aqui, consegui, né? E aí eu botei o microfone aqui pra ver qual é. Beleza? Tamo junto, fui, Carlos Tavares aqui. É nóis e até o pós contra o Flamengo. Flamengo LFC, hoje às 10 da noite, 22 horas no caso.